Boa noite, vamos abrir nossas Bíblias para Mateus 1:23. E no culto hoje à noite, eu preguei domingo passado sobre o tema Será chamado Emanuel. Eu vou pregar o mesmo texto hoje e vou mudar o título, para que vocês não fiquem pensando que será a mesma mensagem do domingo passado. Mudarei para Deus conosco. Fica a mesma coisa, né? Deus conosco. Eu mostrei para vocês sobre este tema de introdução. E aqui ele recebe esse título de Deus conosco. Lá em Isaías ele também fala Deus conosco. Mas eu quero aqui enfatizar para todos o fato de que não somente o texto mostra que Cristo é Deus. Eu pude provar isso, claro, em poucas palavras, na semana passada, porque para tratar da divindade de Cristo, o assunto é abrangente, envolve as escrituras todas e leva muito tempo. Não é só numa mensagem que vamos tratar de um assunto eterno, do nome do Eterno, o Pai da eternidade. E quem é o homem para falar dele? Eu sou muito pequeno para isso, irmãos. Eu me sinto lá embaixo, diante de tanta grandeza do meu Senhor. Mas o tema é importante aqui, porque ele não somente no texto, no versículo 21, ele recebe o nome de Jesus, que é o nome humano dele. Mas também ele recebe o nome de Emanuel, que é o nome de próprio Deus, um dos nomes de Deus, porque ele tem vários nomes, né? Na semana passada, irmãos, eu cheguei até a falar a glória dele como Deus, que ele é o Deus que se manifesta aos homens. Falei como ele manifestou para Noé, Abraão, Moisés e muitos outros. Ele mostrou ser Deus conosco, como sempre o fez. Mas manifestou-se também como Deus conosco ao povo de Israel, na nuvem e no fogo, quando acompanhou, esteve à frente do seu povo na jornada do Egito até Canaã. Nunca abandonou o seu povo, nunca. Ele aparece também na Bíblia, no Velho Testamento em especial, como o porta-voz do céu. E ele é chamado de o anjo. Anjo é aquele que comunica uma mensagem, que transmite um recado. Então, nesse caso, ele é chamado de o anjo de Jeová, o anjo de Deus. Não é o Miguel, não é um anjo, aqueles anjos que foram criados por Deus. Nada disso. Ele é um emissário de Deus. Foi assim que os próprios judeus crentes, quando sabiam que era o anjo, eles adoravam. Porque eles tinham consciência de que aquele anjo era o próprio Deus. Foi o caso do pai de Sansão, foi o caso de Jacó. Ele falou do anjo, o próprio Deus que apareceu para ele. Então, quando chegamos no livro de Isaías, um livro especial, eu falo especial, irmãos, porque vocês querem conhecer um livro de teologia, um livro que trata do próprio Deus, é o livro de Isaías, em especial a partir do capítulo 40, e vai até o fim. Deus conversando com Deus,
Deus se revelando como Deus Salvador. É um tipo de um preparo para chegar até o capítulo 53, onde apresenta Jesus Cristo, aquele que veio para ir até a cruz. Deus não tem outro propósito. Aquilo que eu falei de manhã, ele tem como um alvo, como meta, ao se manifestar aos homens, para dizer que ele é a salvação. Eu preguei há pouco tempo o capítulo 55. Quantas mensagens? Não terminei. Tem muitas mensagens ali no capítulo 55, apresentando quem? Jesus, o Salvador. Deus conosco. Queridos irmãos, ele aparece ali como Criador, preservador, glorioso, temível, sublime, capítulo 57 de Isaías. Maravilhoso, né? E agora, vamos tratar desse Deus conosco. Eu falei no domingo passado, na pregação, quem não ouviu, pode abrir, está no YouTube. Mostra também, quando fala Deus conosco, aí a coisa muda e aprofunda muito mais, porque ele se manifesta como homem. Ali em Filipenses, capítulo 2, um texto maravilhoso, porque ele é um prosseguimento de uma admoestação de Paulo. Quando logo no começo do capítulo, ele fala para imitarmos Jesus Cristo na humildade. Ele, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus. Nota que ali está falando o quê? Quem vê Jesus na Bíblia, os russelitas olham como um Deus criado. Agora, nesse Deus criado, em qual posição ele se enquadra? Como homem ou como anjo? Eles não têm resposta. Um Deus criado? Que coisa! Mas não tem nada a ver, queridos irmãos. O texto no versículo 5 mostra o quê? Ele sendo igual a Deus, na forma de Deus. E eu até mencionei esta palavra, que no grego significa a imagem essencial. Não é a imagem externa de Cristo. É uma imagem essencial. Ele é Deus, lá na sua essência da divindade. Cristo é assim. Em Colossenses, Paulo ainda explica com maior clareza que nele, em Jesus, corporalmente, impressiona isso ou não? Corporalmente habita nele a plenitude da divindade. Impressionante! No corpo igual do nosso Senhor, habitou a plenitude da divindade? Sim! Ele que não manifestou. Ele poderia fazê-lo. Ele poderia matar os inimigos, matar de uma vez e lançar Satanás no lago de fogo. Mas ele não veio para isso. Ele veio para se humilhar. E ele fez, hoje de manhã eu falei para os irmãos, desde a entrada dele como homem, no seu nascimento, na manjedoura, ele foi ali e dali ele marchou com todo ímpeto, em santa obediência ao Pai, em todos os aspectos, ele marchou rumo à cruz. E é impressionante ainda mais o fato de que ele rasgou um caminho, ele abriu uma rodovia para o céu, é um caminho estreito que ele abriu, e ele é o modelo nosso. Seguir um caminho, caminhar por ele. Ele foi até a cruz. É nisso que Paulo trata ali em Filipenses, para nós nos humilharmos. O que é que nós vamos fazer, irmãos? Será que temos coragem
de não imitar Cristo? Ele, sendo Deus, se humilhou, e eu, sendo um pecador horrível, ainda quero me orgulhar? Olha onde o pecado pode chegar, e olha onde o amor pode chegar. Veja a função terrível, a função violenta, a função, diria para os irmãos, blasfemas do pecado, e olha onde o amor do Senhor foi. Outro detalhe aqui, quando eu tratei dele como Deus conosco, chegando na humilhação, a sua identificação conosco como homens. Jesus é homem. Ele, quando se humilhou, ele não teve mera aparência. Ele era homem. Quando ele apareceu para Abraão, ele apareceu numa imagem de um homem. Conversou com Abraão, se alimentou com Abraão, veio assim com outros 2 anjos, quando destruiu Sodoma e Gomorra. Mas quando ele se humilhou, quando ele nasceu, ele veio como homem. Então ele podia ser tocado, ele recebeu um corpo, queridos irmãos, semelhante ao nosso. Corpo de completa fraqueza, corpo que sentia dores. Por isso que ele foi à cruz. Ele não teve um corpo que era um corpo assim, sem dor, sem tristeza, sem angústia. A sua alma foi envolvida em tudo que se diz de um ser humano. Tristeza, solidão, angústia. Ele passou tudo isso nessa jornada até chegar à cruz, até o jardim e até ser crucificado, porque chegou ao máximo. Durante a jornada dele aqui, ele sentiu a presença do Pai, orou para o Pai, conversou com o Pai, ouviu a voz do Pai, sim, ficava sozinho como o Pai, mas quando chegou à cruz, chegou vamos dizer assim, no fundo do poço, por assim dizer, ele ficou sozinho. Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa, irmãos. Então, o que eu quero ressaltar aqui é que nós devemos nos alegrar, porque Deus teve o prazer, o amor abundante de buscar os eleitos e ser igual aos eleitos, com exceção do pecado. Ele não se tornou pecador, ele tornou semelhante a nós. Por isso ele é chamado, como mostrei pela manhã, na mensagem ali, em Lucas 19, o Filho do Homem, identificando comigo e com você, com qualquer pessoa de qualquer nação neste mundo. Todos esses anos, o Senhor se identificou com os homens, dizendo, eu sou homem. E ainda mais, aquele que fala que ele é filho de Deus, ele tem o prazer de dizer, sou filho do homem. Olha que fantástico, irmãos. Os anjos não têm uma representação da divindade no meio deles. Mas nós, os homens, temos um representante humano. Os americanos têm representante deles aqui no Brasil. O Brasil tem representante lá nos Estados Unidos e em outros países. Então, somos embaixadores. Nós temos um representante do céu na terra. Que fantástico para nós. Impressionante como os homens desprezam o Senhor. Nós desprezamos os crentes. Desprezamos o Senhor quando estávamos no pecado. Outro detalhe é que mostra uma verdade revelada somente aos santos. Deus conosco. Deus está com o seu povo. Outro detalhe, irmãos, que esta presença do Senhor, para nós é maravilhosa a presença. Saber, vou tratar um pouco mais disso no próximo ponto, mas saber que Ele está conosco, não nos abandona,
Não é maravilhoso? Nunca deixe. Como é que um homem só pode estar com todos os seus santos? Nós não temos essa semelhança aqui na terra. Meu filho Jessé, ele pode ir para o serviço dele, mas quando ele vai, ele fica 3 quilômetros distante da família. Se acontecer alguma coisa inesperada, ele não pode fazer muito. Mas note, o Senhor está conosco, de uma forma preciosa, com qualquer crente. Quantos crentes tem no mundo? Milhões. E ele diz, estou convosco. O mesmo que eu posso falar de mim e para os irmãos, o mesmo aconselhamento que eu dou para qualquer crente. Milhares no mundo recebem também o mesmo conselho, a mesma exortação, e são imbuídos de confiança no Senhor. Lá no Japão, lá na Índia, lá na Rússia, os crentes presos, os crentes sofrendo, os crentes na pobreza, ou na riqueza, ou na doença, ele está ali. Isso é privilégio, queridos. Mas também, irmãos, eu posso enfatizar aqui que é algo aterrorizante para as trevas, porque o Senhor não nos abandonou no mundo perverso. Os judeus, os discípulos judeus, eles sentiram isso quando estava perto de Cristo morrer. Eles começaram a sentir sozinhos, né? É como uma mulher que percebe que seu marido vai morrer. Foi assim que aconteceu com minha mãe. Ela ficava no quarto dela, ela nem ia ver meu pai, porque ela já ficava com receio de que ia perder o marido, e ela não ia ficar sozinha, e a saudade ia tomar numa profundidade extrema o seu coração, como de fato tomou. Acontece de um homem para uma mulher, quanto mais de uma mulher que sente mais solidão ainda quando está sozinha. Mas naquele momento, o Senhor falou, eu não vos deixarei órfãos, eu vou subir, mas vou descer. Ele é impressionante, ele está falando, vou subir, mas vou descer na presença do Espírito Santo, assim conosco. É também uma invasão no território do diabo. Queridos, como é que o diabo pode fazer? Deus está presente no império das trevas, com os crentes. Ele diz, não te abandonarei. Se os irmãos olharem o livro dos Salmos, que maravilha. Ali o livro dos Salmos é encantador. É um livro de cântico? É, mas é um livro de oração, de angústia, de tristeza, de busca, de clamor ao Senhor, por causa dos perigos que os santos enfrentam. Jesus enfrentou e ele é um salmista nos Salmos. O Salmo 22 é ele. O Salmo 69 é ele. O Salmo, outro Salmo, Salmo 109 também, ele é o salmista. Ele enfrentando. Deus meu, Deus meu. Então, queridos, é uma notícia festiva. Por quê? Porque com esta ciência de que Deus está conosco, os anjos cantam, os anjos aprendem, os anjos entraram na teologia da graça, eles querem saber, eles não conseguem aprender a linguagem da grande salvação, conforme diz Pedro no capítulo 1. Mas eles cantam quando um pecador se arrepende. E mais do que isso, queridos, no mundo tem alegria, um mundo de tristeza, um mundo onde a alegria é banal do mundo, porque é agora riso, amanhã é tristeza, agora é festa, amanhã é luto. Na vida do crente é alegria. Impressionante quando as mulheres souberam que o sepulcro estava vazio, elas voltaram com medo e alegres. Olha, que mistura pode haver isso, irmãos? Medo e alegria. É um misto que só os crentes podem entender. Elas estavam
amedrontadas, mas ao mesmo tempo cheias, abundantes de alegria, porque lá dentro estava a certeza: Ele vive. Vamos para esse próximo ponto agora, onde eu quero tratar o que significa Deus conosco para nós os homens. Talvez vou envolver assunto aqui que eu já tenha falado, mas vale a pena repetir um assunto tão importante. Primeiro, Ele veio para ser o nosso Salvador. Isso é enfatizado na palavra Jesus, porque Ele salvará o seu povo. Ele veio para salvar. Nós não temos o evangelho que tem esse sentido de talvez, não existe. Ele veio com uma finalidade. Ele não veio tentar salvar. Ele não veio para ver se ia dar certo salvar. Ele veio para salvar. E ele tem um povo para salvar. Ele não está tentando ver se salva Antônio, José, Maria, Joana. Não. Ele veio para salvar. E ele há de salvar no tempo dele. Ele veio então para ser. E toda a igreja, todos os salvos proclamam a tão grande salvação. O Salmo 96 está na boca de todos os crentes. Cantai um cântico novo, cantai, anunciai entre as nações. Quando a igreja se reúne, ela pode cantar e todo mundo ouvir. É um grupo de remidos cantando que o Salvador veio e o salvou. Essa é a tão grande salvação, queridos irmãos. Também, tal fato deve ser anunciado a todos. Qual é o trabalho da igreja? A igreja é uma expressão da salvação. Cada crente é uma bala de Deus, é uma mensagem de Deus vivida, é Cristo neles, anunciando. Onde você está? Estou ali naquela vizinhança, naquela casa, está cheio de incrédulos de todos os lados, estou trabalhando ali, estou na escola, todo mundo está olhando, quem é esse crente? Ele está anunciando com sua vida, uma vida justa, uma vida santa, uma vida pura, lábios purificados. Ele está anunciando que Cristo salva. Também, irmãos, olha que coisa, é Cristo em vós. E o mundo percebe isso, na diferença que há. Também, ele está perto de todos os que o invocam em verdade. Esse texto está lá no Salmo 145. Ele está perto de todos os que o invocam em verdade. Impressionante. Ali perto, onde tem um crente, tem um Senhor. Tem 3, ele está presente, ele diz, estou presente. Tem 3 crentes orando, ele está presente. Tem aquele crente lá na prisão, lá na China, na Coreia do Norte, não importa. Ele está presente ali, está junto. Os irmãos lembram, olha que Deus maravilhoso, Deus conosco. Ele manifesta assim. Onde tem invocação, ele está ali. Aqueles 3 amigos de Daniel, eles estavam tão convictos de que foram enviados para a Babilônia para manifestar o Deus deles, no meio de um paganismo aterrorizante, no meio de pessoas perversas, amantes do dinheiro, idólatras, e diante de um soberano terrível, assassino, cruel. E eles permaneceram estáveis. Eles estavam tomados do poder de Deus, eles estavam tomados da certeza da ressurreição, eles estavam certos que a vida aqui era passageira. E quando Nabucodonosor falou que ia jogá-los lá na fornalha de fogo ardente,
Eles não recuaram. Se o nosso Deus nos livrar, Ele pode nos livrar. Se não nos livrar, não tem problema. Nós não vamos adorar a tua estátua de ouro. Que fantástico. Quando eles foram jogados, quem estava com eles? Deus conosco, dentro do fogo. Deus conosco. É assim o modo dele. Ele é totalmente diferente dos ídolos. Os ídolos é uma obra da incredulidade do homem que querem formar o Deus deles, o Deus da cultura, o Deus da agricultura, o Deus da saúde, o Deus da prosperidade. Eles querem isso, mas nosso Deus não é assim. Ele comanda a vida dos crentes. Ele diz, eu estou convosco. E isso é suficiente. Ele não tirou o fogo, mas ele apagou a força do fogo. E nada, mas absolutamente nenhum fio de cabelo queimou. Com a presença do Senhor com eles. E sabe de uma coisa? Deus fez questão que Nabucodonosor visse para dar aquele timbre de temor dentro do palácio. E Nabucodonosor sentiu isso, e depois ele não foi mais o mesmo. Também, queridos, Ele é o Deus conosco. Por quê? Porque Ele é nosso guia até a morte. Ele diz isso no Salmo 148, o último versículo. Ele será o nosso guia até a morte. Ele nunca abandona, irmãos, nunca. Ele está ali presente. Às vezes Ele cura, às vezes Ele restaura, mas muitas vezes Ele está ali com o crente ali na hora da morte e depois recebe lá na glória, como diz o salmista no Salmo 73. Também, irmãos, Ele é o Deus conosco para ser o nosso socorro bem presente na angústia. Eu já basicamente tratei isso, mas lembra de Daniel também, ali na cova dos leões? Que diferença tem o leão para o fogo? Nada para Deus não tem. Ele mesmo foi lá. Ele tapou a boca dos leões para que não ferissem nem um pouquinho a Daniel. Estava ali presente na hora da angústia, meus irmãos. E tem um momento mais terrível do que a angústia. Eu tratei esses dias, acho que foi quarta-feira no culto, eu tratei sobre o que é angústia. Angústia é uma situação onde nós não temos por nós mesmos como escapar. E Ele está presente. Eu sempre lembro dos momentos difíceis da morte da Nádia, minha esposa, quando ela partiu. Que momento angustiante para ela. Não tinha ninguém mais nada a fazer. Nós estávamos ali, a irmã dela para cuidar, eu ali também para ajudar, meus filhos também presentes, né? Médico nenhum podia fazer qualquer coisa para ajudá-la. Mas o Senhor estava ali presente, até que o Senhor a chamou para o seu reino de glória. Ele é Deus conosco. E isso nos motiva para adorá-lo. Eu fico vendo, irmãos, o louvor de hoje. Não é nem em espírito, tampouco em verdade. Não é. A adoração não é isto. A adoração é o coração. Culto a Deus é o coração. O que arde em seu coração, lá no seu quarto, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na rua, é o que você traz para a igreja. Impressionante. A igreja é uma reunião de santuários, de crentes e mais crentes. Se tem 500 pessoas na igreja, todos crentes, sim, 500 santuários, impressionante, e forma um santuário só, numa ardente verdade,
todos na mesma fé. Não há um grupinho ali que adora desse jeito, não há um grupo de jovens que tem outro pensamento, os mais velhos. Não, porque é a mesma história que envolveu o coração dos santos. Todos adorando a Deus em espírito, todos na alegria, todos. Tempo atrás eu vi um culto pela internet, um culto nos Estados Unidos, onde eles estavam cantando um dos nossos conhecidos hinos em inglês, mas há uma alegria nos jovens, em todos que estavam ali, cantando com a mesma alegria, com o mesmo prazer, na mesma sinfonia, no mesmo entusiasmo, cantando este hino que fala: creio em ti, Jesus. Todos não buscaram um louvor melhor. O mundo não tem. O Senhor está perto dos que o invocam em verdade. Na época do comunismo na Rússia, eu ouvi, acho que não foi na Rússia, foi na Romênia, que um grupo de soldados entraram numa igreja armados e falou: olha, quem não quiser morrer, saia. Um grupo saiu e eles fecharam a porta, colocaram as armas no lugar, disse: nós somos crentes, nós queríamos ficar aqui com aqueles que realmente amam a Deus. E foi assim. Olha, queridos, Ele é o Deus conosco, nosso Consolador nas aflições. Que lição impressionante. Como desdenha desse espírito de prosperidade que reina em nosso país e aqui em Ribeirão Preto. Que Deus veio para nos dar aquilo que pedimos. Isso é a mentalidade maligna, isso é a mensagem dos elementos que amam o dinheiro, que engana a população. Nosso Deus está conosco nas aflições. Eu gosto demais de ler a 2 Coríntios, porque o começo daquela carta é Paulo falando o que ele passou. Ele conta as aflições, ele disse que chegou até o momento de desespero na vida dele, ele queria até morrer de tanto sofrimento, mas ele foi consolado. Ele diz ali: recebemos consolação. Quando ele fala recebemos, ele estava pensando nos seus companheiros também. Recebemos consolação nas aflições. Para quê? Para que pudéssemos consolar vocês, falando com a igreja de Corinto, para que pudéssemos transmitir consolo a vocês. Olha que lição, que professor. Nós recebemos da graça esses ensinamentos em prática. Ele nos coloca no campo, ele nos empurra nas aflições. Vai lá, sofra lá, para que possamos ajudar os outros. A mentalidade da prosperidade aniquila tudo isso, joga fora, faz dos que são chamados de crentes, faz deles frajolas, fracos, incompetentes. Ele é o Deus conosco, e isso nos motiva a conhecer melhor ao nosso Deus. Quanto mais pudermos conhecê-lo, melhor. A Bíblia nos incentiva a isso. Em Oséias, diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer nosso Deus. Lá no Salmo 100, celebrai com júbilo, sabei que o Senhor é Deus. Conheça Jesus. Satanás faz de tudo para que ele seja pintado como um bobalhão. O mundo quer um Jesus assim. É o anticristo. Mas nós não. Nós queremos saudar o Rei. O hino no cantor, nós não conhecemos aqui. Saudamos-te, ó Emanuel. Impressionante, né? Saudamos a igreja toda, saudando o Rei da Glória. Há aquele hino também que diz: nós respeitamos os homens de Deus, os homens santos, mas a Ele nós adoramos.
conheçamos o Senhor. Qual a ênfase que eu tenho dado aqui na igreja? Leio a Bíblia, leio. Tenho falado isso para meus alunos de teologia. Leiam a Bíblia, leiam. Vocês vão conhecer o seu Deus lendo a Bíblia. Não fiquem aí lendo uma vez por ano, não. Leiam. Ele é o Deus conosco, que comunica constantemente o seu infinito amor pelo seu povo. E é isso que a igreja precisa. A igreja é chamada de noiva, e ela será um dia chamada de esposa. Agora ela é noiva. Ele está longe, parece, né? Longe e perto, porque ele está sempre comunicando, cada dia, eu te amei. Olha que linguagem do Senhor aos nossos ouvidos, como uma esposa gosta de ouvir do marido, eu te amo. Jesus sempre fala conosco, eu te amei. Que fantástico é isso. E ele está sempre mostrando, eu não vou parar de te amar. Olha o amor do Senhor pelo seu povo. Como difere desse amor boêmio do mundo, esse amor febril do mundo, um amor que não tem juízo. É o amor deste mundo. Mas nosso Senhor realmente prova isso para nós. Eu quero trazer a parte final, então, desta mensagem. O Deus conosco, grande Salvador. Primeiro lugar, aqui. Eu estou enfatizando isso aqui, irmãos, porque esta é a mensagem do Evangelho, e é esta mensagem que eu quero enfatizar. Trazer Cristo aos homens através da pregação. Eu tenho, basicamente, 3 lições aqui. A primeira é que ele se identificou com os homens em todos os detalhes, exceto no pecado. Eu vou lembrar isso a vocês porque o Cristo da nova era, esse Cristo montado pela equipe diabólica do mundo hoje, é um Cristo pecaminoso, é um Cristo contaminado, é o cordeiro das trevas, é o bode. Que coisa! Ele nunca se identificou com o pecado. Ele foi à cruz? Foi. Foi ferido pelos meus pecados e não pela iniciativa dele. Ele não sofreu uma queda lá no Éden. Ele foi rejeitado no Éden, mas foi rejeitado também por nós. Ele nunca foi contaminado, nunca. Na cruz ele se tornou pecado. Deus o viu como o próprio pecado quando o Senhor afastou dele. Olha que coisa fantástica. Quando ele foi posto na cruz, naquele momento, quando o Pai afastou, quando o Pai jogou todo o peso da sua ira, que cairia sobre a igreja, jogou sobre ele. Naquele momento, foi visto ali o que jamais foi visto, que é o pecado na sua essência. Foi visto nele o pecado. Então Deus puniu o pecado nele. Ele não se tornou pecador. Está vendo? Que coisa. Então, queridos, tudo isso ele sofreu. Ele foi assado. Ele não foi cozido no leite da mãe dele. Nós não adoramos Maria. Ele foi assado na fúria de Deus o Pai.
Ele foi cortado, esmiuçado na cruz. Ali. E simbolicamente a gente vê isso em Êxodo. Olha que coisa, queridos. Então, pecador, quando você ouve de um Salvador, saiba que ele é puro. O Cordeiro não se maculou na cruz, como não se maculou no andar dele aqui. Não houve. Ele nunca foi manchado por nenhum pecado. Nenhum. Ele não se maculou. Outro assunto aqui, que eu posso expor para vocês com prazer, ele identificou com os homens, de que maneira? Em graça. Ele não veio tomando o capacete da lei. Ele não pegou a espada da lei para trazer. Ele não veio como um Golias todo armado. Ele não veio puxando de uma arma. Ele veio em tom de graça. Ele veio montado no cavalo da verdade. Ele veio e assumiu toda a verdade. Você olhava para ele, você ouvia suas palavras, era pura verdade em termos de pessoa e em termos de palavras e em ato. Tudo verdade, 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 verdade é Jesus. É por isso que ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Mas a expressão dele aos homens era graça, aceitação. É por isso que ele dizia, vinde a mim, vinde a mim, vinde. Ele não falava, sai daqui. Ele vai falar quando ele for juiz. Se você não se converter, você vai ver o juiz face a face. E ele vai lhe dizer, aparta de mim. Mas agora não. O seu rosto é de aceitação. O pecador chega com a cabeça baixa, cheio de pecado, da cabeça aos pés manchado, totalmente sujo. Mas ele diz, vai dizer o quê? Se ele dizer, pode ir, ele vai dizer, vai em paz, a tua fé te salvou. Se ele quer chamar, ele fala, vinde a mim. Olha, queridos, é a graciosidade desse Deus. Mesmo no Velho Testamento, quando ele chama a atenção de Israel, quando ele chama a atenção para os pecados de Israel, lá em Isaías, ele fala, vinde, vinde, vamos arguir aqui, vamos conversar. Eu tenho aqui o meio de tratar com seus pecados. Olha que convite. Vinde, vinde. Mesmo na lei. Sim, é a graciosidade unida com a verdade. Isso faz sentido? Faz. Porque graça que não vem com a verdade é desgraça. Está vendo? Mas ele carregou consigo e ainda hoje tem. Ó, pecador, chegue. Pode chegar. Tem resposta para os seus pecados. Ele vai banir tudo. Ele vai limpar tudo. E vai lhe aceitar. Outro detalhe. Ele identificou-se com os homens. Mostrando que ele é o Salvador. Como foi que ele fez? Como é que ele faz? Lembra daquele Zaqueu? Como ele entrou na casa? Ele entrou, Jesus. Porque ele salvará. Ele entrou na casa de um pecador. Quem entrou? O Salvador. Ele salvará. Salvou Zaqueu? Salvou. Ele foi na cruz, com as mãos ali presas na cruz. Mas a voz dele não estava presa. Ele abriu a boca. A voz dele é poderosa. E quando ele diz, hoje estarás comigo no paraíso, para aquele ladrão arrependido, funcionou? Funcionou. Ele pegou na mão, por assim dizer, com sua palavra, e levou para o céu. Não é maravilhoso isso? Não foi assim que ele fez com Saulo? Não foi assim que ele fez com aquelas 3.000 almas? Eles não as recebeu? E milhões de pessoas que foram salvas durante a história. E agora? Ele não pode fazer isso com você? Pode.
Olha, querido, então é o momento. Vinde a mim. Hoje, qual é o problema? Não tem pecadores. Está todo mundo correndo. Ali aquele pregador fala bonito. Aquele pregador vai orar por mim. Aquele pregador vai falar de prosperidade. Eu não tenho outra mensagem. Vinde a Cristo para o perdão dos seus pecados. Arrependei-vos. Convertei-vos agora. Antes que seja tarde demais. Cristo agora é o Salvador. Vem, tem graça, alegria, prazer, perdão, justiça. Tudo vai embasar sua vida de alegria eterna. E você será para todo sempre um salvo em Cristo. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.